Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente à nossa Lexio Divina, que estamos então realizando nesse ano de 2021. E agora, nesse tempo da Quaresma, nós faremos alguns textos mais provocativos, no sentido de interpelar, né, a todos vocês e a nós mesmos que participamos, dessa Quaresma, a refletirmos a respeito das nossas fragilidades, a respeito das nossas fraquezas, a respeito daquilo que precisamos corrigir em nossa vida. Por isso, vamos dar início a essa nossa Lexio Divina, a nossa leitura orante da Bíblia, fazendo uma oração ao Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Estamos agora fazendo, então, a nossa Lexio Divina, nossa leitura orante da Bíblia. E o texto escolhido é Êxodo 17, de 1 a 7. Êxodo 17, de 1 a 7. Mas antes vamos fazer uma pequena introdução, lembrando que precisamos sempre colocar a leitura dentro de um contexto. E o Êxodo, o livro do Êxodo, nos fala de um acontecimento na história do povo de Israel, em que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó liberta o povo de Israel cativo por 400 anos. Lá, ficou cativo por 400 anos, lá nas terras do Egito. E a Quaresma, na qual estamos nos preparando para a festa da Páscoa, é a libertação que em Jesus, crucificado e ressuscitado, nos quebra os grilhões da escravidão do pecado. Em Jesus, somos salvos daquilo que nos condenava, do pecado que nos separava de Deus. A cruz de Cristo, vejam, a cruz de Cristo torna-se para nós a escada que liga os homens a Deus e Deus aos homens. E a leitura do livro do Êxodo que iremos realizar agora é da caminhada do povo no deserto, onde Deus é provado através da pessoa de Moisés. Pois mesmo sendo libertados, é necessário que o povo aprenda a ser livre. Sim, eles são chamados a enfrentarem as dificuldades que a liberdade traz consigo. A leitura vai nos trazer o sentimento do povo que se sente abandonado por Deus. Mesmo que Deus tenha realizado sinais portentosos diante deles, as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, e começam a duvidar se Deus está ou não com eles. E Moisés, como líder daquela turba, daquela multidão de pessoas que só murmuravam, começam a duvidar. E Moisés então vai ter de dar os sinais da presença desse Deus, que os libertou do cativeiro e agora quer libertá-los das amarras, da acomodação e do conforto, de ter tudo de mãos beijadas. Tudo
de mãos dadas desse Deus que ama, liberta e protege o seu povo. Então vamos à leitura, da palavra de Deus. Vamos abrindo aí o Evangelho, abrindo a Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 17, de 1 a 7. Capítulo 17, de 1 a 7. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, conforme a ordem de Javé, e acamparam em Rafidim, onde o povo não encontrou água para beber. Então o povo discutiu com Moisés, dizendo: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês discutem comigo e colocam Javé à prova? Mas o povo tinha sede e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou a Javé, dizendo: o que vou fazer com esse povo? Estão quase me apedrejando. Javé respondeu a Moisés: passe à frente do povo e tome com você alguns anciãos de Israel. Leve com você a vara com que feriu o rio Nilo e caminhe. Eu vou esperar você junto à rocha de Horebe. Você baterá na rocha e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e deu a esse lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque puseram Javé à prova, dizendo: Javé está no meio de nós ou não? Então vamos iniciar, a nossa leitura orante, após a leitura do texto, verificando o sentido de duas palavrinhas que aparecem lá quase no finalzinho do nosso trecho aí do livro do Êxodo. E lá no versículo 7 vai estar dizendo: e deu a esse lugar o nome de Massa e Meriba. Dois nomes importantes para a nossa leitura, para a compreensão de tudo aquilo que está acontecendo no nosso texto. Massa, a primeira palavrinha, massa. A palavrinha massa vem de uma palavrinha hebraica que quer dizer machá, que quer dizer colocar à prova. Então, lembrando, machá, que aí está traduzido como massa, é igual a colocar à prova. E a outra palavra que é meriba. Meriba é uma palavrinha que vem de uma palavrinha ribe, que quer dizer protestar, contestar. Então o nome de Massa e Meriba quer dizer o local em que colocaram à prova e protestaram contra Deus. Então, aí nós vemos a questão: por que o povo coloca Deus à prova, faz o seu protesto, contesta a Deus? Será que duvida da presença de Deus na sua história? Duvida da presença de Deus que quer libertar o seu povo, não somente da escravidão como fez, mas também das prisões internas da sua vida, as jaulas ao qual estamos inseridos, que se chama pecado.
Então, isso que nós precisamos refletir seriamente. Então, aqui no texto, qual a dúvida? Não foi Deus que enviou Moisés para libertá-lo? Não foi Deus que operou maravilhas e libertou o povo com mãos fortes? Não foi Deus quem abriu o Mar Vermelho e os libertou? E os libertou definitivamente das mãos do faraó? Porque diante do perigo, diante das dificuldades, começam a duvidar da presença de Deus. Por isso é necessário aprender a viver pelas próprias decisões e assumir as consequências das nossas decisões. Porque temos de deixar de querer de termos quem decida o que podemos e não podemos fazer, o que podemos e não podemos fazer por nós mesmos. Como se o erro fosse de quem mandou e não de quem foi mandado. E acostumar-se apenas a obedecer ordens, custe o que custar, por um pouco de comida. Por isso, vamos lembrar o que o povo disse a Moisés quando estava entre o exército do faraó e o Mar Vermelho. Então vamos fazer uma outra leitura agora no Êxodo 14, dos versículos 9 a 14. Então, Êxodo capítulo 14, do versículo 9 a 14. Perseguindo com todos os cavalos e carros do faraó, os cavaleiros e o exército os alcançaram quando estavam acampados junto ao mar, em Piairoto, diante de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram que os egípcios avançavam atrás deles. Cheios de medo, clamaram a Javé e disseram a Moisés: será que não havia sepulturas lá no Egito? Você nos trouxe ao deserto para morrermos? Por que nos tratou assim, tirando-nos do Egito? Não é isso que dizíamos a você lá no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios? O que é melhor para nós, servir aos egípcios ou morrer no deserto? Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, como estão vendo hoje. Javé combaterá por vocês, podem ficar tranquilos. Vejam, são duas posições. A posição daquelas pessoas que murmuram porque só pensam nelas, só pensam nas suas dificuldades. E a resposta do homem com fé, um homem de fé, que é o próprio Moisés. Vejam como, diante dos problemas, a sua posição diante de Deus muda a sua resposta. Muda a sua resposta diante das situações. Pois aqueles que não creem se apavoram. Aqueles que creem sabem que Deus dará a resposta. Vamos continuar. E da mesma forma como fizeram os judeus libertos do cativeiro e colocando Deus à prova. Isso está em Êxodo 17, dos versículos 5 a 7. Uma mensagem que podíamos tirar dessa história, dessa passagem que acabamos de ler, é: Deus responde aos murmúrios de seu povo com amor e misericórdia. No Novo Testamento, encontramos algo parecido com essa situação de provação, de contestação. Quando Jesus acompanhou seus discípulos na barca e eles atravessavam... Está errado. Uma mensagem que podíamos tirar dessa história, dessa passagem que acabamos de ler, é:
Deus responde aos murmúrios do seu povo com amor e misericórdia. Por isso vamos dar um pulo lá no Novo Testamento. Vamos lá em Mateus 8, 23 e 27. Que é naquela passagem de Jesus na tempestade. Mas encontramos em Mateus 8, 23 e 27. Não, então é tudo errado. Então, uma mensagem que podíamos tirar dessa história, dessa passagem que acabamos de ler, é: Deus responde aos murmúrios do seu povo com amor e misericórdia. Por isso vamos recorrer à passagem lá no Novo Testamento, que nos fala de Jesus no meio da tempestade. Encontramos essa passagem em Mateus 8, capítulo 8, de 23 a 27, em Marcos, capítulo 4, de 35 a 41, ou Lucas, capítulo 8, de 22 a 25. E no Novo Testamento, encontramos algo parecido com esta situação de provação, de contestação. Quando Jesus acompanhou seus discípulos na barca, e eles atravessavam o mar da Galileia, e uma tempestade os atingiu. E Jesus dormia no barco. E os discípulos ficaram apavorados. E vão despertar Jesus dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos afundando. E a resposta de Jesus, para a surpresa de todos, foi acalmar a tempestade. Pois Jesus é o mesmo Deus que no tempo de Moisés liberta, protege e ama o seu povo. Agora, para nós, o que isso quer dizer? Para nós. Porque estamos na Quaresma. E o nosso itinerário até a Páscoa é para nós provação. Pois a Quaresma coloca para nós o desafio de superarmos as dificuldades que nos são impostas, para nos libertarmos daquilo que nos aprisiona, aquilo que podemos chamar de pecados de estimação. A gente está sempre levando, às vezes, pecado conosco. Por isso eu tenho que saber o quanto sou capaz de vigiar a minha vida para não cair no pecado. Será que somos como aqueles homens que nas primeiras dificuldades começam a murmurar, querendo uma resposta, uma solução de Deus ou dos outros? E assim demonstro que não confio em ninguém, nem mesmo em Deus. Pois muitas vezes queremos colocar Deus à prova. Queremos que Ele nos dê uma prova do seu amor. Não queremos apenas amar, queremos ser amados e mimados por Deus. Mas Ele, Deus, já deu a maior prova de amor, nos dando seu Filho como oferta digna de salvação. O único sacrifício digno de nos ligar novamente com Deus, nos libertando das amarras do pecado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos liberta de todo mal. Ele é a verdade que nos conduz à verdadeira vida. E nós temos nele a certeza de que Ele está conosco e permanecerá conosco até o fim dos tempos. Dificuldades, problemas, desafios, cruzes. Jesus falou no Evangelho do outro dia: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E esta teremos certamente na vida. Mas o que me dá esperança e força para continuar é que tudo posso naquele que
me fortalece. E obrigado então a todos vocês por me acompanharem nesta reflexão, onde na nossa leitura divina refletimos a respeito de tantas vezes em que na nossa história colocamos Deus à prova, através de nossos murmúrios, através de nossas lamentações, contestações, mas Deus nos deu o seu Filho para que Ele fosse o caminho, a verdade e a vida, e nele superemos todas as dificuldades na vida, porque Jesus nos comunica a fé, nos comunica o Espírito Santo que nos fortalece na caminhada da fé. Por isso, rezem, peçam a Deus essa graça de poderem verdadeiramente serem transformados nesse tempo da Quaresma em homens novos, homens e mulheres novos. Possamos assim ser testemunhas do reino de Deus, da presença do Senhor no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.